Dá para a gente dizer que existe um perfil, certas características mais comuns, mais frequentes, que constituem pessoas que assumem a liderança desses grupos altamente sectários ou controladores? Sim, é claro, de novo, tem tipos ideais, né? Então a gente vai encontrar líderes se aproximando mais ou menos disso, mas na média a gente vai ver que esses líderes eles são pessoas muitas vezes carismáticas, então falam super bem, conseguem levantar o moral das pessoas que estão ali ouvindo, sabe? Conseguem inspirar quando falam, né? Como eu já estive dentro de alguns desses grupos, de fato, a pessoa de um jeito ou de outro, ela consegue esse efeito. Alguns conseguem, de fato, levantando a voz e com aquela postura e prometendo coisas olhando nos seus olhos. Então, você não tem como não pensar que se esse cara está falando desse jeito, olhando na minha cara, porque é verdade, sabe? Sabe a gente quando é criança e não sabe mentir, a gente mente olhando para baixo assim, aí olha para a mãe, pai, e abaixa a cabeça. Não, eles falam olhando na sua cara, nos seus olhos, então transmite aquela confiança. Embora eu tenha visto pelo menos um que não tinha essa característica, então por isso que eu falo dos tipos ideais. Mas ele apelava de outra forma, o apelo dele com as pessoas era outro, era pela humildade dele. Então era uma pessoa assim bastante simples e falava de um jeito simples, era meio brincalhão, mas ele falava coisas tão grandiosas daquele jeito simples que isso pega no outro ponto na gente, né? Aquela ideia do profeta humilde, né? Daquela pessoa mais simples. Então, o próprio Jesus, né? Veio das classes populares, aquela coisa toda. Então, ele usava muito essa imagem. Eu sou um cara extremamente simples, não estudei e tal. Então, o que eu estou falando aqui, gente, não vem nem de mim, porque eu não seria capaz de falar umas coisas dessas, entende? Então, já pegou por uma outra veia, mas você acertou no mesmo lugar, que é o líder ser carismático de um jeito ou de outro. Então, ele é o carismático porque ele encaixa num certo perfil, daquele cara que fala bem, que domina, que chega no lugar e todo mundo para escutar, ou é aquele cara humildezinho falando coisas tão grandiosas que ele deve estar em conexão com outra coisa, então ele acaba atingindo esse alcance, esse apelo de outra forma. Então é uma pessoa que ao mesmo tempo muitas vezes faz grandes promessas, né, como eu tinha comentado, e ele faz muitas vezes demonstrações. Esse líder humilde que eu comentei, ele complementava aquilo com demonstrações. Isso o André vai falar muito amanhã também, né? Certas demonstrações aí de suposta paranormalidade feitas por muitos desses gurus. Então, muitas vezes, para dar apoio, para dar um verniz de veracidade para aquilo, eles fazem demonstrações. E aqui é claro que a gente pode discutir o tanto que é verdadeiro ou não, né? Na vara de Ockham não vai levar a gente a pensar primeiro em explicações mais simples, como truques de mágica e outras coisas assim. Muitas pessoas de grupos, a gente sabe que eles desenvolvem intuitivamente uma espécie de psicologia ali, de entender como manipular a atenção das pessoas, como criar expectativa de uma coisa e produzir um certo fenômeno que a pessoa não esperava e aquilo parece milagroso, como fazer as pessoas olharem para cá e a coisa vai acontecer aqui, todo mundo fica surpreso. Isso é conhecido historicamente, o André provavelmente vai dar vários exemplos amanhã. Mas, no fim das contas, vai ser isso: uma pessoa que domina o grupo de uma forma ou de outra e vai conseguir bancar, ele vai trucar, né? Vamos ser mineiros aqui, mineiro adora truco, né, cara? Então, assim, o cara que vai trucar e ele vai bater as cartas na mesa, ele vai mostrar alguma coisa e isso tende a ter um poder de convencimento muito grande. Um exemplo disso é o Sim. Marshall Applewhite, que foi falado ontem, né? Uma das características interessantes dele é que ele trucava mesmo. Ele não era aqueles líderes que, olha, então... Não, ele falava, ó, eu tenho conexão com o divino, eu tenho conexão com Jesus, se você não quiser acreditar, problema seu. Ele já falava na primeira reunião com o grupo, assim, com os novatos, sabe? Até contrariando um pouco aquele modelo teórico que eu observei em alguns grupos, né, da espiral ascendente de complexidade, mostrar coisas mais simples primeiro e depois subindo. Por isso que vem a questão dos tipos ideais, né? Acho que a espiral ascendente de complexidade é um tipo ideal também. Alguns vão para um outro caminho e o Marshall Applewhite era um exemplo. E ele conquistava muitas pessoas nisso. Ele já chegava e falava: olha, eu sou o cara. Se você não quiser acreditar, problema seu, sai fora. Sabe? Ele não ficava cozinhando o ovo, não. Isso já tinha um poder de convencimento muito grande. Legal. Léo, você. Opa, voltou, tinha Tô aqui. travado um pouquinho aqui. Eu não sei se fui eu ou você, mas para Não, mim eu tô aqui tinha aqui. congelado tudo. Agora tá tudo bem. Você tem algum conhecimento sobre algum estudo? Porque, sinceramente, eu nunca vi um estudo sobre isso, mas eu já vi alguns autores, tipo Sam Harris, que colocam os líderes de seitas, de grupos muito controladores, como pessoas que têm traços
narcisistas e talvez até meio psicopáticos, pessoas que têm essa insensibilidade a um julgamento, uma incapacidade de sentir remorso, podendo ser pessoas, então, meio maquiavélicas. Você já trombou com algum dado sobre isso? Tem alguma coisa que sustente esse estereótipo ou não, assim, é um pouco um preconceito? Não, cara, isso volta. Foi até bom você lembrar disso. Aqueles estudos clássicos lá de psicologia social do pós-guerra sobre a personalidade autoritária, né? Hum, Então, o nazismo inspirou muito isso, de você pensar como que a galera conseguiu seguir um cara daquele. Isso gerou um monte de estudos ali na década de 50. Então tem obras clássicas sobre o perfil da personalidade autoritária em psicologia social. Então essas características de fato acontecem, embora não necessariamente em todos os grupos. Mas se a pessoa já tem essas características, a gente conhece, inclusive aqui no Brasil, pessoas com esse perfil, isso facilita muito com que ela tenha aquela dominância, ajuda muito ela a falar certas coisas que são, aos olhos de quem está de fora, meio absurdas, mas a cara dela não queima de falar aquilo, sabe? Porque ela não está preocupada com o julgamento externo, ela é extremamente confiante no que ela está falando, ela não está preocupada com o que as pessoas ali inferiores a ela, né, vistas por ela como inferiores, vão achar. Então isso facilita muito o trabalho, sem dúvida. Só não dá para entendi. dizer que todas as pessoas vão ser daquele jeito. Porque Tá. vamos pensar, por exemplo, nos exemplos de pessoas, de alguns líderes de grupo que acreditam na sua mensagem. Porque tem alguns que não. Tem alguns que são charlatães, naquele sentido de charlatão, que é a pessoa que sabe que ela está mentindo, ela sabe que aquilo Sim. tudo é manipulação. Né? Então, se você se apertar ela ali, ela mesma não acredita. Mas ela vende aquele peixe e as pessoas acreditam. Tem alguns líderes desses grupos menores que eles acreditam desde o início na própria mensagem. Então, a princípio, não dá para falar que é o cara charlatão nessa definição, né? E tem uns que começam como charlatães e depois acreditam. Elas se convencem ao longo do processo, elas acreditam nelas mesmas por vários Pois, processos psicológicos que a gente estuda também. Né? Então, uma forma de justificar para si mesmo aquilo que está fazendo é acreditar, no fim das contas, acreditar. Então, tem alguns casos aí. Eu estou evitando citar nomes, né, cara? Porque você sabe que às vezes dá ruim e tal. dá ruim, às Mas, vezes o processinho chega. pois então, tem uma galera que eu conheço casos de grupos menores que o pessoal dava a entender que aquele líder ali, de alguma forma, tinha umas falcatruas e tal, mas que ele acabou se convencendo porque, por exemplo, aconteciam umas curas ali. Ele falava, ah, não, vou fazer isso aqui de uma forma meio, né, não é verdade, tal, mas vou fazer aqui, vou fingir que é. Só que aí a galera começa a reportar umas curas, ó, oh, eu tinha um câncer aqui, agora tá aqui a chapa do meu pulmão, não tem nada. E o cara, nossa, será que eu sou mesmo? Ainda mais se a pessoa tiver um perfil narcisista e tudo mais, para ela acreditar que ela tem poderes de verdade, é um grande convite, né? Porque para uma pessoa com um perfil mais narcisista e tal, o entendimento de que ela manipula bem as pessoas já é uma coisa muito legal, né? Muito convidativa para ela de embarcar nessa crença. Falar, eu consigo manipular aqui, eu dou conta de enganar essa galera. Mas se há, por conta do contexto, a oportunidade dela pensar assim, cara, não só eu engano bem pra caramba, mas eu tenho poderes de verdade. Eu nem sabia, mas eu tinha, sabe? Então, assim, para ela fazer isso não é muito difícil de acontecer. A gente sabe que tem alguns grupos que passam por esse processo. E tem uns que acreditam desde o início. A gente viu, por exemplo, o próprio Marshall Applewhite. Eu estou dando exemplo que vocês falaram dele ontem, né? Ele cometeu suicídio junto com o grupo, né? Ele convenceu a galera e ele foi também. E tem indicações ali, indícios sugestivos da situação de saúde mental dele, inclusive na trajetória de vida dele, né? Se você olha a biografia dele. Então, ali já é uma outra configuração de personalidade e de saúde mental. Então, você O vai encontrar sempre próprio, tipo. o próprio Jim Jones também se matou com a galera, né? Em sua Jonestown. Pois é, ali acho que é mais complicado ainda, né, cara? Porque ali tinha os elementos, né, de violência armada, da questão política ali. É por isso tudo que a gente sempre fica, nós acadêmicos temos muito esse cuidado, né, de não colocar os conceitos de forma muito quadradinha, porque aí tem um caso que vai vazar aqui e ali aquele conceito Sim, muito quadradinho. Então, é um caso muito sim. complexo também, mas em algum momento o cara embarcou, né? Aparentemente, E tem os no próprio que grupo. acabam usando algumas falcatruas para poder ter mais credibilidade. Eu li isso num livro que você me indicou, inclusive, me lembrei agora aqui, do Crenças Extraordinárias, e a gente o leu exatamente. Crenças Extraordinárias, do Peter Lamont.
É um livro muito É, bom, mas ele é assim, é um livro para quem gosta de uma pegada um pouco mais de história, né, de recapitulação de coisas. Tem gente que pode achar um pouquinho chato. Um pouco mais interativo, bem mais interativo e divertido até, que traz várias explicações científicas para esses supostos fenômenos sobrenaturais, é o do Richard Wiseman, Paranormalidade. Não sei se você conhece esse. Você tem também esse aí? tem, tá aqui também, eu tô, tô olhando para ele aqui. Eu tô com minhas Aí, espécie de ó. livro aqui. Ele é fenomenal. Eu já deixei ele aqui embaixo. É a minha indicação principal para quem quer estudar um pouquinho esse charlatanismo religioso, paranormal, porque ele é fantástico, cara, para explicar. Então, fica a dica aí para o pessoal também. Mas é muito legal, cara. É muito bom porque você está trazendo para gente uma visão que se choca com aquela de senso comum de que todos os líderes de seitas ou desses grupos altamente controladores seriam charlatões, mas muitos acreditam, né, cara, naquilo que pregam. Sim. E Isso é você muito falou das legal. justificativas, eu me lembrei de outra, que eu já vi, essa eu vi pessoalmente. A pessoa falando assim, eu usei truque porque eu fico com um truque na manga aqui. Se eu tiver com a paranormalidade meio fraca no dia, ou se tiver alguém muito cético no meio, como você, né, porque aí jogar a culpa em mim, né? Como você, que é muito cético, aí eu uso esse artifício, para as pessoas não ficarem Entendi. decepcionadas ou questionarem e tal. Mas normalmente eu faço pela via paranormal. Mas se eu sentir na hora ali que não vai rolar, aí eu uso mãos do truque. Então você vai encontrar justificativas assim, e Olha as pessoas essa, vão cara. aceitar. É fantástico, né? E as pessoas vão Muito aceitar bom. muitas vezes por conta desses mecanismos de crença que a gente estuda tanto, né, cara? A questão do raciocínio motivado, tudo isso. Sim, Então as sim, pessoas sim. já vão tender a conservar a sua própria crença e vão fazer um esforço muito grande para continuar acreditando, mesmo que para isso lancem mão de certas gambiarras intelectuais. Ou, como eu Sim. gosto de chamar às vezes, como eu sou dos anos 80, né? MacGyverismos intelectuais. Lembra do MacGyver? MacGyverismo. Então tem gente que usa um MacGyverismo, assim, o cara junta um negócio daqui com um negócio dali na cabeça dele, não de forma consciente. Porque conscientemente, como você sabe, a pessoa acha que ela está sendo perfeitamente racional. Mas ela joga de um jeito na cabeça dela que aquilo se torna aceitável. Isso a gente Sim. vê também nos estudos de psicologia social lá atrás, né? Se a gente lembrar do Leon Festinger, lá quando ele se filtrou no grupo da Maren Kirsch, lá, um grupo escatológico que previa o fim do mundo, Ah, sim, lá, sim. pois é, lá na década de 50, e o mundo não acabou, os alienígenas não vieram, porque ela previu que os É. alienígenas iam pousar, iam resgatar a galera, não pousou ninguém, e aí, aos 45 do segundo tempo, ela chega e falou, gente, os alienígenas acabaram de me falar aqui que não vai rolar. Mas é porque a gente foi tão fiel, a gente rezou tanto que nós salvamos o mundo. É aquela coisa que a gente pensa, ah, mas se eu tivesse lá na hora, eu não ia acreditar numa dessa. Só dois membros do Hum, grupo dela saíram. O olha resto tudo isso. ficou mais proselitista do que já era. Olha como é que a gente é especial, a gente salvou o mundo. Tem gente ali que deixou emprego, tem gente ali que deixou a família, que fez uma série de sacrifícios Caramba, cara. naquela profecia, a profecia não aconteceu. Em vez da galera falar, pô, a profecia falhou, né? Essa líder aqui, não sei, sei lá, sabe muito das coisas. Não, a galera fica mais proselitista ainda, porque a gente acredita, como vocês disseram ontem, né? Nas coisas mais por motivos emocionais do que racionais. Depois você racionaliza. Exato. Inclusive, o Léo vai dar a primeira aula do nosso curso de Psicologia das Seitas bem em torno desse tema. Por que as pessoas acreditam no final das contas? Haveria esse perfil psicológico, uma suscetibilidade maior por parte de algumas pessoas de acabar comprando essas ideias que, para quem está de fora, parecem absurdas. Então, preparem-se aí que o nosso curso vai ser muito legal. O link está embaixo para quem quiser já conferir os detalhes.